Você que está se sentindo perdido, que não está sabendo o que está acontecendo, ou não está sabendo, está pedindo direção para Deus e não sabe o que está acontecendo, fica aqui nesse vídeo. Pois eu não vou contar, eu não irei pregar na sua vida, vou transbordar. E o que eu tô falando aqui não foi uma história contada, foi realmente o que eu vivi, algo vivido, algo que eu passei hoje. E eu senti de Deus de transbordar. Fique nesse vídeo aqui que Deus falará com você. E eu quero que você saiba que se eu vivi isso aqui, Deus também faz isso na sua vida, não somente na minha. Então quero que você saiba que você não fique pensando assim. Não pense assim, não, Deus faz só na vida dos outros, Ele não faz na minha vida não. Esse negócio não é real não, porque fulano de tal disse, famoso disse, não sei quem mudou a vida porque disse que Deus, mas isso não acontece comigo. Não pense desse jeito. Eu também era um pobre infeliz que pensava desse jeito, que eu via todo mundo fazendo algo na vida e ficava assim, cara, por que isso acontece com todo mundo e comigo não acontece? O que está acontecendo, Deus? Por que todo mundo fica falando de ti? Eu conheço a ti, sei quem tu é, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, eu vou na tua igreja, né? Eu vou pra igreja, eu louvo, eu oro, eu leio a palavra, mas mesmo assim não funciona, não sai, não roda nada, pai. O que é isso que tá acontecendo? O que é isso, pai? O que é isso? Eu vou falar brevemente o que aconteceu comigo. Eu sou um cara do interior do Maranhão, estou morando em Alphaville. Eu não sei qual, acho que essa aqui é a Alameda Tocantins. Eu estou aqui passando agora em Alphaville. Eu estou num lugar que eu nunca imaginei na minha vida em estar, em pisar. E eu estou morando nesse lugar. E aqui é muito lindo, ó. Olha os prédios. Ó. Que é muito lindo. E o que foi que aconteceu para um dia eu parar de ser essa pessoa que ficou assim, Deus, não funciona, não vai. Deus, Ele sempre coloca algo na nossa vida para que Ele quer que a gente haja. Sempre, sempre. Então, tipo, às vezes a gente pensa assim, tudo não tá dando certo. Eu tinha um carro, Deus acabou com o meu carro. Eu tinha uma casa e não sei o quê. Só que, às vezes, Deus tira algo da gente porque Ele quer que a gente se mova, se levante. Ele quer que a gente comece a andar. Pois depois que a gente começa a andar, é mais difícil querer parar. O difícil é querer andar, começar a andar. E eu tô morando em Alphaville. E Deus me tirou de dentro de um quarto, totalmente depressivo. Dormia pedindo a morte, acordava triste. Passava o dia dentro de um quarto depressivo, pedindo pra Deus me levar. E Deus não me levava. E eu falava assim, Deus, por que o Senhor não me leva? É tão mais fácil. Vamos parar pra pensar. Num videogame, se eu tô no servidor e eu só tô dando trabalho no servidor, é mais fácil o dono do servidor me tirar do servidor e querer me tirar, e é mais fácil porque eu não vou estar dando trabalho. Só que ninguém morre por acaso. É uma coisa muito pesada a se dizer, só que se uma pessoa morreu, pode ter certeza, Deus não foi não foi por acaso. A morte não tem poder sobre a vida de ninguém. Deus tem poder sobre a vida de todo mundo. Então Deus dá a vida e Deus tira a vida. Quem é alguém para querer tirar a vida de outra pessoa? Teve gente que eu já ouvi dizer que quis se suicidar e não conseguia. Teve gente que já tirou, que já esfaqueou e não doía, a faca não cortava, a arma não atirava. E uma história muito bacana do meu interior, que ela significa que como é que essa história funcionou? Como é que foi isso? Um rapaz, ele estava devendo, não sei se era devendo, mas eu sei que queriam matar ele. E aí ele estava na rua e queriam matar ele. E o que foi que aconteceu? Ele estava dentro do carro e chegou um cara com uma arma para matar ele. Só que ele tava com a janela aberta e o cara chegou pra matar ele. O cara apontou a arma na cara dele e puxou o gatilho. Tá. E a bala não saiu.
E ele puxava o gatilho e a arma não saía. Ele puxava e a arma não saía, e a bala não saía, de jeito nenhum. E o cara olhou assim pra arma, puxou e atirou e olhava pra arma. E quando ele virou pro lado e atirou, a bala acertou o mototáxi. Só que quando ele voltava a mirar no cara pra atirar, a bala não saía. E ele não entendeu e ele foi-se embora. E isso nos diz que, tipo assim, aquilo ali eu fiquei, cara, ninguém mexe com quem é de Deus. Se você não tá com Deus, o diabo veio pra matar e destruir. Só que você acha que o diabo tem poder naqueles que são de Deus, naquilo que é de Deus? Então eu quero que você pense nisso. E como eu tava dizendo, eu pedia pra Deus me levar e ele não me levava. Eu ficava, Deus, por que você não me leva, cara? Eu não aguento mais. E Deus fez uma reviravolta tão grande na minha vida que ele dizia assim, cara, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Eu acabei de levar um choque. Levei um choque agora. Cara, levei um choque, sim. Ele dizia, tenha fé. Só que lá em 1 Tiago diz assim, que não adianta ter fé sem agir. Não adianta tu só ter fé e não agir. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. A Bíblia diz, só tem como agradar a Deus com fé. Só que sabe o que é engraçado? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, fala sobre o amor. E lá diz muitas coisas. E no começo lá fala assim, lá diz assim, eu vou colocar aqui, mas lá diz assim, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu posso ter, parece que a língua dos anjos, eu posso ter tudo. Eu posso ter a maior fé que tiver. Sem o amor ela não vale de nada. Então isso fica assim, cara, é uma sobreposição. Eu tenho uma fé, eu tenho um amor, é impossível agradar a Deus sem a fé. Mas a fé sem o amor não vale de nada. E como foi que aconteceu comigo? Eu tô aqui em Alphaville morando. Eu já vim aqui pra São Paulo poucas vezes, mas nunca vim pra cá morar. E cara, que loucura. E eu vim pra cá, mas esses dias eu me senti perdido. Faz 2 semanas que eu tô perdido, me sinto perdido. E toda vez que eu peço assim, Deus fala comigo, eu tô me sentindo perdido. Deus cria situações. Um dia desse, Deus me colocou dentro de um Uber. Eu tinha pedido Uber várias vezes, nem o Uber tinha aceitado. E ele me colocou dentro de um Uber. E aquele Uber, ele tinha sido um pastor por vários anos. E ele agora estava sendo Uber. E eu tinha falado da morte do meu avô. E eu disse assim, eu não tô triste porque na Bíblia diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Então se meu avô morreu é porque Deus queria que ele já fosse. E o cara começou a falar, e eu comecei a perguntar coisas pra ele. Ele me explicava, eu dizia assim, cara, eu tô com medo de eu estar no lugar errado, com as pessoas erradas. Eu tô com medo de eu estar no lugar onde não deveria estar. Aí ele disse assim, se Deus abriu a porta, era pra você realmente estar lá. A pergunta que você deve fazer é, qual o propósito que Deus quer que eu faça aqui nesse lugar, nesse ambiente? O que Deus quer que eu faça nesse ambiente? Às vezes a gente fica... Tem pessoas que dentro de um ano, ela vive 10 anos, porque ela vive tanta coisa em tantos lugares diferentes. Só que cada lugar que você passou, tinha um propósito pra você estar lá. Tinha um aprendizado, tinha uma semente que você deixou lá plantada. Teve pessoas que ficou ali, que você deve ter falado tantas coisas pra elas, as pessoas disseram, esse cara é louco, essa mulher é louca, ele não tem noção do que ele tá dizendo. É loucura. Só que o resultado traz respeito. E quando você atingir o resultado, as pessoas vão dizer assim, cara, realmente ele não é louco, ela não é louca. É real, é real. Aquele louco ficava dizendo aquela loucura, mas é real. Em Marcos diz lá assim, que os parentes de Jesus olharam pra ele e disseram que ele tava ficando louco, que não era normal. Os parentes de Jesus, os parentes daquele homem que era perfeito, aquele homem que morreu, o que era, o que é e o que há de vir. Os parentes dele disseram que ele estava louco. Então as pessoas vão falar, vão falar as coisas. Então se você estiver perdido, eu abri hoje a Bíblia em Amós, e lá foi quando Deus fala pra Amós, Jesus também, né? São todos um só. Fala pra Amós o seguinte, fala isso aqui pro meu povo, que era Israel. E aí ele começa a falar, e lá em 15:18 ele diz assim, que tipo assim, vocês pediram. Gente, o vídeo ficou muito grande.
E eu vou lançar a parte 2, viu? Eu vou lançar a parte 2. Vou lançar o próximo vídeo falando sobre tudo isso aqui, aquela loucura toda e tal. E no próximo vídeo.